tarde a todos e a todas. Vamos então dar início à audição dos subscritores da petição 212, pela FAE, pela consagração constitucional do bem-estar animal enquanto bem jurídico tutelado. O coordenador do Grupo de Trabalho para a audição dos peticionários, o deputado Bruno Aragão, está a concluir uma reunião de um órgão de que faz parte e, portanto, não conseguiu estar a tempo. Pedimos para o substituir nessas funções de coordenação e de presidência. Sou também o relator da petição e, portanto, aqui estarei também na qualidade de representante do Grupo do Partido Socialista, portanto, farei a tripla nesta audição. Em qualquer caso, temos presentes também os senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ainda a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, Pessoas, Animais, Natureza. A forma como organizamos a audição, portanto, uma intervenção inicial dos peticionários de aproximadamente 10 minutos, depois fazemos uma ronda pelos grupos parlamentares e pelos demais deputados que querem usar da palavra e depois também devolvíamos a palavra para uma ronda de encerramento final novamente aos peticionários. E por isso, sem mais delongas, agradecemos muito a vossa disponibilidade e também o exercício do direito de petição. Portanto, já agora, uma vez que estamos também a gravar para finalidade de transmissão, a petição tem neste momento 9.429 assinaturas. Penso que já saberá, mas ela foi apensada a uma outra petição também sobre a mesma matéria, portanto, ela terá um tratamento de subida a plenário, desde logo com este número de subscrições de assinaturas já seria discutida em plenário, será também objeto de apresentação de relatório e discussão na Comissão e, portanto, sem mais delongas, dava-lhe a palavra Sara Silva, em representação dos peticionários, por 10 minutos aproximadamente, para nos explicar o que vos traz cá. Força. Ok. Eu, antes de começar, tenho a agradecer-vos a vossa disponibilidade e flexibilidade também em adiar a hora da audição, porque hoje é o primeiro ano da nossa bebé e com famílias e festas e petições e preparações, cortava-nos o dia às 4 horas, por isso agradecemos mesmo muito terem passado para as 6. O Simão, que também é o... Diga. Parabéns para ela, já agora. Tive muito trabalho a fazer um bolo, mas ela não gostou. O Simão é o meu namorado, o dono também da FAIA. Ele queria vir, mas obviamente está a tomar conta dela, por isso venho aqui em nossa representação e em representação de todos, também do nosso advogado, o Dr. Telmo Coelho, que não pôde estar aqui presente por incompatibilidade de agenda, mas que nos ajudou a redigir a petição também, foi com a ajuda dele que a fizemos. Se me perdoarem, eu, como tenho tanta coisa na cabeça, escrevi para não me perder e para não levar mais do vosso tempo. Se me permitirem ler, eu agradecia. Eu queria começar por dizer-vos que somos cidadãos que acreditam nas instituições que regulam este país e que foi e que é com esperança que redigimos a petição que vos apresentámos, com a ajuda do nosso advogado, como disse, não pode estar aqui, mas que manda os seus cumprimentos. É muito importante para nós frisar o seguinte: nós não queremos ser associados com movimentos que incitam ao ódio, à violência, à propaganda, nem aos maluquinhos dos animais. Não é isso que nós queremos representar. Achamos que essas frentes só prejudicam a causa animal e não foi por causa disso que redigimos esta petição. A nossa abordagem sempre foi outra. Somos simples anónimos, dedicados, independentes, exigentes, mas pacíficos, ponderados e serenos na nossa atuação, sempre abertos a diálogo. Não queremos protagonismo, não queremos mudar o mundo sozinhos, trabalhamos afincadamente no meio dos nossos trabalhos, da nossa vida familiar, felizes nos bastidores, dando a cara quando é preciso, como é o caso de hoje. A morte da nossa cadela, e eu trouxe-a aqui comigo, como anda sempre. Desculpem. A morte da nossa cadela não nos transformou em seres movidos pelo ódio, vingança ou preconceito, algo que achamos que define o seu assassino, mas tornou-nos pessoas que exigem justiça. E não vão desistir de lutar por uma lei justa e consequente, que proteja todas as faias do nosso país, bem como aqueles que as amam e cuidam delas. Queremos que a sua morte absurda não tenha sido em vão e que a faia deixe um legado bonito e útil, assente no amor e respeito pelos animais humanos e não humanos.
É esse também o mundo em que queremos que a nossa filha cresça e no qual queremos viver. O ódio nunca poderá ser mais forte que o amor e a bondade. Não temos redes sociais. Só a Faia tinha redes sociais. Nós até costumávamos brincar que ela não tinha seguidores nenhuns, tinha 200 e poucos seguidores. E só criámos o Instagram dela para ver se ela recebia comida grátis, que nunca recebeu. Depois de morta, ganham milhares de seguidores de todo o país, o que nos criou um sentimento agridoce. Mas, por outro lado, deu-nos algum conforto. Pessoas formadas em várias áreas ofereceram as suas qualificações prontamente e pro bono para o que fosse preciso, incluindo juristas, designers, advogados, psicólogos, banqueiros, professores, artistas das mais variadas áreas, numa onda de amor e indignação que não pode ser ignorada e que reuniu em menos de 20 dias 9.429 assinaturas, como dizia, válidas, tivemos centenas que não foram elegíveis, cumprindo o objetivo que tínhamos imposto a nós próprios de alcançar assinaturas suficientes para levar o caso à discussão a plenário. Não somos figuras públicas, mas o carinho da sociedade tocou-nos e deu-nos força para lutarmos com mais determinação. A nossa luta é a luta de muitos portugueses. Como relatámos, a tragédia da Faia emocionou o país com várias reportagens televisivas, forte atenção mediática, além de uma indignação nas redes sociais que se traduziu em milhares de partilhas e assinaturas em tempo recorde. Mas, no entanto, sabemos que as leis não se fazem nem se aplicam movidas por pressões mediáticas. A justiça não se faz por via popular, nem por sede de sangue. Não era isso que a Faia representava para nós, nem é essa a vontade que nos move. Mas, contudo, basta de ambiguidades e indefinições legislativas, de vazios legais antropocêntricos que terminam invariavelmente em coisa nenhuma e no mais puro desrespeito pelo bem-estar animal e de quem os ama e deles cuida. Sejamos um país evoluído além do papel. Na nota de admissibilidade da petição houve um erro por parte dos serviços da Assembleia que nos deixou muito frustrados na altura e que dava conta apenas da contagem das assinaturas escolhidas através da vossa plataforma. Fico feliz por o doutor ter dito que já foi corrigido e que será levado a plenário. Isso deixa-nos felizes, pois entre estas assinaturas estão pessoas com 90 anos, de muitos lares, que nos mandaram as suas assinaturas por carta, por correio e quiseram apoiar a Faia e a causa animal, gesto que muito nos comoveu. Pedimos 3 mudanças fundamentais e urgentes que só pecam por tardias. São estas: a consagração do bem-estar animal na Constituição da República Portuguesa enquanto bem jurídico dignificado e tutelado pelo nosso diploma fundamental, a alteração da redação da lei de maus tratos e abandono dos animais de companhia em ordem a uma maior clareza e concretização dos vários conceitos plasmados na mesma e a revisão da moldura penal aplicável aos crimes de maus tratos e abandono de animais de companhia, de forma a cumprir cabalmente os fins das penas. Sem estas mudanças tão elementares e de necessidade óbvia, nunca será possível fazer justiça pela Faia e pelas muitas Faias e continuar-se-á a assistir a impunidades gritantes e criminosas inadmissíveis num país civilizado, por falta de clareza e assertividade legais. A Faia ia no seu passeio tranquilamente com o Lars, enquanto nós íamos ter com a nutricionista da Emília para um piquenique combinado nos jardins da Gulbenkian, porque tínhamos medo de lhe dar bocados grandes de carne. Teria ido connosco se a sua entrada na Gulbenkian fosse permitida. Não sendo, foi o seu passeador habitual de há mais de 6 meses, o Lars, e foi atacada e esfaqueada até à morte por um homem consumido por ódio e com uma clara intenção de a matar, e matar o Lars também, depois de um desentendimento entre a mulher do assassino, cujos cães estavam soltos, e tinham partido para cima da Faia e do Lars 1 hora antes, num descampado em frente ao bairro social onde mora o assassino e onde o Lars vivia. Quando regressou ao seu acampamento, o Lars, que vive em situação de sem-abrigo, situação que desconhecíamos totalmente, ele aparecia impecavelmente, sempre à hora, mostrou-nos o seu certificado, web designer, tivemos a entrevista, foi passear como se fazíamos em todos os serviços de dog walker. Nunca desconfiámos, educadíssimo, telefonava sempre antes de tocar a campainha, caso a bebê estivesse a dormir. Uma atenção exemplar, muito tímido, metido consigo. Nunca suspeitámos que era sem-abrigo, mas ele vivia no descampado à frente do bairro social onde o assassino e a mulher dele, que fez queixa do Lars, viviam. Quando o Lars regressou ao seu acampamento, este tinha sido completamente destruído e o homicida partiu logo para cima da Faia à facada e depois à facada para cima do Lars.
É absolutamente incompreensível que este indivíduo, subejamente conhecido na zona por ser problemático, bem como a mulher, e associado a atividades menos lícitas naquele bairro, possa ficar impune e se passeie em liberdade depois de tal ato, enquanto decorre o respectivo procedimento criminal. Dói-nos que o processo legal já parte em desfavor da Faia e do Lars pela moldura penal ambígua que carece de aplicabilidade real, tornando muito difícil a concretização de justiça. Pedimos-vos que mudem isso, que nos ajudem a mudar isso. Neste momento, a lei protege os criminosos e não as vítimas. O criminoso continua em liberdade, apesar de ter assassinado um animal inocente e meio de 2 anos e tentado assassinar um ser humano. Pode, neste momento, voltar a fazê-lo a qualquer altura. O massacre da Faia espelha também um outro tipo de ódio e preconceito que tem vindo a escalar e que é necessário combater: a violência contra pessoas numa situação de fragilidade social. A inconstitucionalidade contra a qual estes casos barram, invariavelmente, por se considerar que não existe um bem jurídico constitucionalmente consagrado, capaz de justificar a tutela e a punição contida nessa norma incriminatória, é tão absurda como a morte da Faia e não pode continuar. A lei tem de ser revista e corrigida inequivocamente, sem aso a interpretações, e esta correção virá sempre tarde, muito tarde para muita gente, mas muito a tempo para muitos também. A proteção e o bem-estar animal não podem ser encarados como uma coisa menor, uma diversão elitista ocasional, mas como algo estruturante numa sociedade saudável. Hoje a nossa filha faz 1 ano. Pensamos muito no mundo que queremos deixar-lhe e no mundo em que queremos viver. Um mundo em que o amor e o respeito pelos animais espelha o amor e o respeito pelas pessoas. Um mundo de paz. Queríamos muito que o legado da Faia ajudasse a tornar o nosso país mais justo e melhor. Seria o fim mais bonito para a sua tragédia. Da nossa parte, agradecemos o vosso esforço para que as mudanças que todos sabemos que têm de ocorrer aconteçam agora e continuaremos a lutar pela Faia e pelas Faias de Portugal. Contem connosco também para o que precisarem. Obrigada. Desculpem. Muito obrigado. Vamos passar ao... Diga. Obrigado. Muito obrigado pelo depoimento e pela petição que nos traz, pelo tema que aborda. Vamos, obviamente, procurar, no quadro dos nossos trabalhos também, na sequência, aliás, de outras petições que também temos vindo a acompanhá-lo, dar o devido enquadramento. Eu vou agora passar a palavra aos demais grupos parlamentares, também com certeza, claro, para também usarem da palavra, e começava pela Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por dar os parabéns pelo ano, porque, de facto... mas também, Sara Silva, e juntamente com todos os subscritores que temos desta petição, agradeço-lhe aquele que foi o relato emocionado que nos deixou aqui e que também já acaba por decorrer do próprio texto da petição, e uma palavra pelo Lars, que continua numa situação de sem-abrigo e sofrer por este ataque hediondo que foi vítima, bem como pela Faia. A Faia, enquanto símbolo de animal maltratado, eu sei que é o vosso animal, mas também tem que ser o símbolo dos animais maltratados. E, de facto, tenho algumas preocupações que eu hoje deixo aqui também na vossa petição, que partilhamos. Partilhamos, desde logo, a questão de se ter colocado o problema da inconstitucionalidade do regime dos maus-tratos animal, uma grande conquista de 2014 e que nós consideramos todos um avanço civilizacional, através quer do reconhecimento dos animais enquanto seres sencientes, e, portanto, isto foi uma alteração de paradigma na forma como nós vemos os animais de companhia, a proteção que decidimos enquanto órgão de soberania, enquanto Assembleia da República, ao legislar com consenso alargado nesta Casa, quando se deu esta evolução. E, de facto, este regime foi-se atualizando, foi tendo alterações, acabou por abranger uma nova série de situações, é a evolução do próprio regime, que foi criado em 2014, mas acabamos todos por ser apanhados de surpresa com aquela primeiro acórdão de declaração de inconstitucionalidade do regime legal. E, de facto, é algo que nos preocupa, porque as decisões foram-se repetindo e já temos, neste momento, a Procuradoria-Geral, desde janeiro, a solicitar a declaração de inconstitucionalidade geral da norma e que o regime jurídico seja considerado inconstitucional. E, naturalmente, isto coloca-nos vários desafios.
E coloca-nos ainda um outro desafio no momento que vivemos. E o momento que vivemos é um momento especial. É um momento de revisão da Constituição, como sabe, que estamos neste processo de revisão da Constituição, onde, precisamente, uma das preocupações que temos e que temos manifestado, mesmo com visões diferentes, aquela que seja a tutela constitucional, para que este regime não volte a correr o risco de ser declarado inconstitucional por uma qualquer decisão dos senhores juízes do Palácio Raton. E, portanto, neste momento, estamos numa fase de trabalhos da Comissão de Eventual Revisão Constitucional, da qual eu faço parte, tal como o Sr. Deputado, o Coordenador, e a Sra. Deputada, que aqui também nos faz companhia, e, portanto, é uma das matérias que realmente temos uma grande preocupação de conseguir resolver este problema. Assim não sendo, o que não espero, francamente, também se justifica claramente que revisitemos o regime legal após esta revisão da Constituição, que está agora já numa fase bastante avançada, porque estas situações não podem continuar a acontecer, nem o país nos perdoaria, nem nós, enquanto cidadãos, nos perdoaria que fôssemos cúmplices, por omissão, de animais esventrados, esfaqueados, atacados, por crueldade do ser humano, porque o ser humano, de facto, é cruel e, portanto, isso é algo que nós não podemos ser coniventes com esta situação. E, portanto, o PSD não tem sido. Estamos na construção da solução constitucional, bem como também, se assim for necessário, estaremos na construção da solução do regime, da revisitação do regime legal, por forma a que não voltemos a ter dúvidas sobre a criminalização. Hoje, de facto, Portugal mudou muito e mudou bem, e a questão do bem-estar animal e até a forma como nós percepcionamos os nossos animais mudou radicalmente nos últimos 20 anos. O animal passou a ser um membro da nossa família, de todos aqueles que são tutores de um animal de companhia, o animal é um membro da nossa família e, portanto, tem que ser tratado como qualquer membro da nossa família. E ser bem tratado. Mas também, colocou aqui também a ferida, o dedo na ferida, numa outra questão, que tem a ver com os ataques às pessoas que estão em situações muito mais vulneráveis, que é o caso aqui. Nós temos que a Faia foi uma vítima de um ajuste de contas de um cidadão mais vulnerável. E nós, enquanto país que se diz defensor dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, não podemos tolerar que continuemos a ter números tão arrasadores de exclusão social, de sem-abrigo, de pobreza, porque este também é um outro problema social que nós temos, de facto, de encarar de frente. E, portanto, ambos aqui estão muito associados, não obstante aquele que é o objeto da vossa petição, mas acabou por aflorar. Isso é algo também, a questão das pessoas que estão em situação borderline, porque não têm uma casa, e é um dos maiores problemas que neste momento nós vivemos, é precisamente a questão da habitação, que não tem um projeto de vida e que não lhe está a ser dada a dignidade que tem. E, portanto, está sujeita também a estes ataques hediondos. Depois uma nota final mesmo para terminar, porque julgo que naquela que é a questão dos animais, que a posição do PSD está muito clara e que estaremos sempre na solução. Isso, e temos dito às várias associações com que falamos, aos vários representantes, aos vários peticionados, porque isso para nós é muito claro. Mas também colocou aqui a ferida numa outra questão, que é termos uma pessoa que cometeu estes atos solta. Como sabe, há o princípio da separação dos poderes, mas há algo que nos preocupa muito, que é a lentidão da justiça. É as greves sucessivas, é os adiamentos sine die das diligências judiciais, milhares e milhares de diligências judiciais, por força do que se está a acontecer com os serviços públicos, a que os tribunais não são alheios, e isso é algo com que o PS está muito preocupado e tem manifestado por diversas vezes, porque realmente serviços públicos depauperados, como aqueles que nós temos, com funcionários que não têm condições de trabalho, que sentem que não estão a ser dignificados, também leva a que situações como esta continuem a acontecer, porque a justiça não consegue funcionar por falta de condições. Isso é uma grande preocupação que também nós temos, e depois daquela que foi o relato emocionante que aqui nos deixou, eu não poderia deixar de dar uma palavra também sobre isto. No mais, como disse, contam com o PSD, e obrigada por nos trazer esta preocupação, que também julgo que é um bocadinho de todos nós. Permita-me apropriá-la um bocadinho, porque eu julgo que ela também é de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-la e, desde já, por um lado, felicitá-la pelo primeiro aniversário e lamentar é que neste dia, que devia de ser um dia tão alegre, tenha que nos trazer uma recordação tão triste e tão emotiva. Eu, como tutora também de um animal, não consigo sequer imaginar a violência que seja ter que passar por uma circunstância dessas, seja também pela perda da Faia, seja por aquilo que também o lar se passou, porque de facto há aqui uma ligação entre, por um lado, a vulnerabilidade em que as pessoas em situação de sem-abrigo já estão sujeitas, mas também a violência contra pessoas e animais, que este é um caso gritante, como tantas vezes, seja porque a violência começa nos animais e acaba nas pessoas, ou ao contrário, começou numa pessoa e acabou, infelizmente e tragicamente, num animal. Em relação aqui às questões que nos trouxe, aos vários aspectos, a saudar também por esta iniciativa cidadã, nós temos visto a sociedade civil a sair em defesa desta lei. De facto, é muito gratificante, enquanto deputada, enquanto alguém que acompanha há muitos anos a causa animal, ver como a sociedade civil se tem mobilizado em defesa da manutenção da lei que criminalizou os maus-tratos a animais de companhia. Nomeadamente, já temos neste momento um conjunto de 3 petições com 90 mil, 30 mil e 9 mil assinaturas e, portanto, há aqui um sinal inequívoco da sociedade civil que quer, por um lado, a manutenção desta lei, que insta também o legislador a consagrar na Constituição a proteção e o bem-estar animal, mas que, por outro, que também haja a revisão das penas, como referiu. Nestas várias dimensões, o PAN tem tido também aqui várias propostas. Nós temos uma proposta precisamente para a revisão do Código Penal, não apenas no âmbito da melhoria dos seus conceitos, mas também no alargamento a outras espécies, que não apenas os animais de companhia. Portanto, acompanhamos não só na totalidade o vosso pedido, mas também o alargamento a outros animais, que não apenas os animais de companhia. Naquilo que diz respeito à moldura penal, também achamos que não faz sentido os crimes contra animais de companhia terem uma moldura inferior, por exemplo, que ao crime de dano. Se eu tiver que partir o vidro do automóvel para salvar um animal, a moldura é 3 anos e, no entanto, os crimes contra animais, salvo quando são agravados, têm uma moldura inferior e para o PAN isso não faz qualquer tipo de sentido. E depois, por fim, a questão da Constituição. No que diz respeito à Constituição, à revisão constitucional, o PAN apresentou, no âmbito deste processo ordinário de revisão constitucional, uma proposta para alterar a Constituição e introduzir em vários artigos a proteção animal, seja nos deveres do Estado, seja no âmbito do artigo 66, no âmbito do direito ao ambiente, uma norma específica para a proteção animal. Contudo, no nosso entender, e tendo em consideração que ao longo destes últimos anos, desde que houve a primeira decisão, no caso da cadela pantufa, que foi vendrada pelo seu próprio detentor, a sangue frio, desde que começámos a ter decisões que efetivamente vieram a declarar a inconstitucionalidade da norma em casos concretos, não com força obrigatória geral, começámos a ter, e mal, erradamente, juízes em primeira instância e em sede de recurso a declararem também eles a inconstitucionalidade e a absolver erradamente os arguidos. E hoje mesmo, nesta sala ao lado, ouvimos os senhores agentes da PSP e da GNR a afirmarem que o próprio Ministério Público está erradamente a arquivar também os processos por inconstitucionalidade, o que nos parece de elevada gravidade. O PAN já apresentou nesta Assembleia um processo de revisão extraordinária, que foi rejeitado. Corrigimos aquilo que no âmbito do parecer foi identificado do ponto de vista formal e apresentámos uma nova iniciativa para que haja uma revisão extraordinária exclusiva para a proteção animal, porque, no nosso entender, o tempo dos animais não é o tempo de um processo mais longo, de um processo que tem outras matérias igualmente complexas e que, sem desprimor para qualquer outra matéria, estamos a falar de seres vivos dotados de sensibilidade, que temos hoje um ordenamento jurídico que reconhece isso mesmo no Código Civil, que sabemos que, por esta razão, não estão a ser emitidos mandados judiciais para que os animais sejam apreendidos, que não estão a ser emitidos sequer ou feitas provas de busca para salvaguardar a própria prova quando existem crimes contra animais, precisamente porque estão a ser arquivados pelo Ministério Público, e por essa razão o PAN insistiu com esta questão da revisão extraordinária, porque temos a plena consciência que o processo de uma revisão ordinária pode ser tarde demais para um animal, tendo em conta o que se está a passar e que, em nosso entender, é da mais elevada gravidade. Naquilo que estiver ao nosso alcance, tudo faremos para dar não só resposta àquilo que está no vosso peticionado, no vosso articulado, e agradecemos não apenas a vossa ato de cidadania, mas, sobretudo, que num momento tão difícil tenha partilhado connosco não só tudo isso, mas, acima de tudo, que tenha tido a coragem de, pela positiva, transformar, de facto, e transformar um momento tão triste em algo que
pugne pela defesa dos animais, porque é também esse o nosso papel enquanto sociedade civil, e deste nosso lado, enquanto legisladores, cá estaremos para vos acompanhar. E muito obrigada, e que tenham o resto de um dia feliz com a sua filha, já que, infelizmente, a outra de 4 patas não estará cá para vos acompanhar, mas estará sempre nas vossas memórias. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, como disse, na qualidade quer de relator, quer de representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também queríamos deixar 2 ou 3 notas. O tema, como já foi referido nas intervenções anteriores, portanto, aquilo que nos pedem a título principal, a principal mobilização, é para garantir que a Constituição não passa ao lado dos problemas do direito animal e que as dúvidas hoje existentes têm uma resposta muito clara no quadro da Constituição. O processo, de facto, é juridicamente complexo, ou seja, ainda não houve uma chamada declaração com força obrigatória geral, ou seja, ainda não houve uma decisão da totalidade do juízo do Tribunal Constitucional, dando nota de que aquela norma do Código Penal viola a Constituição. O que tivemos foi já algumas decisões de algumas secções do Tribunal Constitucional e, portanto, que geraram, não é que tanto tenham gerado a dúvida, mas em relação àqueles casos concretos entenderam que a lei não deveria ter aplicação e, por serem já mais de 3, tem até gerado, como a Sra. Deputada Inês Sousa Real dava nota, que tem alguma dúvida na aplicação, porque este processo não é automático, implica que o conjunto dos 13 juízes se pronuncie em conjunto e analise a matéria e eventualmente conclua que a lei em vigor seria inconstitucional. Isso ainda não aconteceu e, portanto, não há razão de momento ainda, pode haver prudência ou cautela, mas não há razão nem para arquivamentos, nem para deixar de intervir nestas circunstâncias em que há denúncias, e são muitas, felizmente tem aumentado a percepção da população. A lei teve também esse papel pedagógico importante e, portanto, é mesmo fundamental que não se perca esse conjunto essa mudança de mentalidade que o conjunto das alterações legislativas produziu. E a questão do bem jurídico que colocam é, de facto, a mais importante de todas, devo dizer. A decisão do Tribunal Constitucional, ou as decisões do Tribunal Constitucional, focam 2 aspectos diferentes, mesmo entre os juízes que entendem que a lei é inconstitucional. Nem todos estão de acordo quanto à razão pela qual ela é inconstitucional. Alguns dos juízes apontam para a ausência do chamado bem jurídico, ou seja, a Constituição não preveria de forma suficientemente clara, ou não preveria de todo, a existência do bem-estar animal como um valor a proteger na ordem jurídica. Há outros juízes que não entendem desta forma a leitura e, portanto, extraem-no de outras normas da Constituição, da proteção do ambiente e de outras. E depois há um conjunto de juízes que o que entendeu foi que a lei não seria suficientemente determinada. Isso até nos leva ao vosso segundo ponto, isto é, aquilo que peticionam em segundo lugar, que é uma clarificação dos conceitos utilizados na lei. Porque, não sendo claro qual é a posição da totalidade dos juízes do Tribunal, neste momento 12, em breve, depois da eleição, 13 esperemos, e portanto não sabemos se a conclusão vai ser num sentido, desde logo não sabemos de todo se o Tribunal Constitucional entenderá que a lei é inconstitucional, mas seguramente não sabemos se entenderá que é inconstitucional pela falta de bem jurídico. Pode até dar-se o caso de não ser esse o principal problema. Agora, que é provável, ou é possível, que se tenha que revisitar a lei em vigor para melhorar os seus conceitos e aprimorar as dúvidas que a tal falta de determinabilidade apresenta, isso é uma realidade com a qual também o Parlamento se debaterá. A razão pela qual ainda não o fizemos é porque, precisamente, estando pendente primeiro a revisão constitucional, era útil que se conseguissem resolver todos os problemas de uma assentada. Isto é, num primeiro momento, deixar claro no texto da Constituição que o bem-estar animal tem tutela no texto da Constituição, e depois disso, então, rever o Código Penal. Enfim, há até já alguns projetos que já estavam em marcha na legislatura anterior, um deles apresentado pelo PAN, outros depois resultantes, não propriamente projetos de lei, mas pelo menos propostas de alteração e projetos em que já se discutia como é que deviam ser clarificados alguns destes conceitos, o que é que são maus tratos de forma mais detalhada, porque esse é também um dos problemas eventualmente apresentado, ou o próprio conceito dos animais envolvidos, e, portanto, o vosso segundo ponto é também especialmente importante, porque, independentemente do primeiro, a segunda etapa também será necessária. E, finalmente, a terceira, obviamente, também tem estado em cima da mesa. Isto é, ela até diria que não é um tema específico do bem-estar animal, até é uma questão genérica que a ordem jurídica, que o direito em Portugal devia encarar, isto é, a moldura das penas e a sua adequação. Acho que houve muita evolução nos últimos 30, 40 anos, desde que o Código Penal foi aprovado em 1982. Algumas das valorações que o Código faz sobre o peso e a importância de alguns bens jurídicos
pode hoje estar desfasada, ainda se olha muito para os crimes contra o património como tendo um peso e um relevo muito substancial, e às vezes crimes contra pessoas, ou neste caso o conjunto novo de crimes contra animais de companhia, tem uma tutela diferente e, portanto, toda a pirâmide, se quisermos dizer assim, de valores que está subjacente ao Código Penal, precisava de uma leitura e de uma revisitação mais ampla. Mas quanto àquilo que vos traz aqui hoje e quanto à vossa mobilização, uma coisa que evidentemente faremos, não quero antecipar a conclusão do relatório, mas acho que isto já o temos discutido noutros locais. Uma coisa que será absolutamente incontornável é que faremos chegar também à Comissão de Revisão Constitucional a vossa petição. Não que na Comissão de Revisão Constitucional o tema até não esteja já discutido e até não gere um consenso alargado. Isto é, quase todos os partidos políticos têm propostas de alteração à Constituição que focam o bem-estar animal, por uma via ou por outra, com redação diferente, mas, no fundo, o tema está aberto em, penso que, 5 dos 8 projetos apresentados, e nos restantes casos também, é o caso do Partido Social Democrata, como a senhora deputada Emília Cerqueira deu nota, há mesmo adesão a uma solução a construir. Portanto, mesmo quem não apresentou uma proposta de alteração da Constituição, já deu nota que é favorável a essa alteração, com uma exceção, penso que é só um partido que continua a optar pelas contraordenações enquanto meio mais eficaz, mas nos restantes há um arco muito alargado de forças políticas aqui representadas na Assembleia que entendem que assim é. E o vosso contributo, portanto, estas quase 10 mil assinaturas, a mobilização e a oportunidade para transformar um episódio trágico da vossa vida numa dose de argumentos e de persuasão adicional é especialmente valioso. Ou seja, mostra que, enfim, neste caso, há um alinhamento claro daquilo que a sociedade pretende e daquilo que tem vindo a manifestar ao longo dos anos com aquilo que também tem vindo a ser discutido no Parlamento e, seguramente, longe de passar despercebido, é mesmo uma peça muito importante nesse trabalho que vamos fazer quando for a plenário e depois quando for também à Comissão Eventual da Revisão Constitucional. Portanto, só temos a agradecer e, obviamente, manteremos a ligação convosco para também para a comunicação das fases seguintes. Se também, já agora dava essa nota, se quiser se quiser fazer chegar depois o texto, também para o que leu há instantes, se preferir, também, ou bem vai por e-mail, também juntamos aqui ao relatório desta audição e, portanto, em nome do Grupo de Trabalho, da Assembleia da República e da Primeira Comissão, agradeço a vossa mobilização, o vosso trabalho e também lhe dava de volta a palavra caso queira acrescentar alguma coisa ou focar algum aspecto adicional. Gostaria de agradecer, quando estava a falar com a minha mãe, a dizer que estava um bocado triste por esta audição, calhar no dia de anos da Emília. Ela disse, pensa que é faia a dizer que está convosco e que está a lutar com vocês. Eu prefiro pensar assim, não acredito nada nessas coisas, mas para mim faz mais sentido tudo fechar dessa maneira. E também, contra nós falo, nós pensámos muito antes de adotar a faia. Vivemos num apartamento na Graça com uma varanda pequena, mas sempre crescemos com cães e queríamos ter um animal, mas só queríamos ter um animal se tivéssemos condições para ter esse animal. Foi uma escolha muito ponderada de muito tempo. E ela ia connosco para todo lado. As nossas férias, a nossa vida mudou para acomodar a faia. A faia nunca ficava em hotéis, nunca ficava, as nossas férias era onde ela podia ir. Acompanhámos-nos para todo lado. Cresceu com a Emília a tirar comida para o chão até aos seus 10 meses. Era um membro da família. E custa-me, por um certo egoísmo nosso também, só que quando nos acontecem coisas más é que nós nos apercebemos do que acontece à nossa volta e desconhecíamos totalmente, aprendemos imenso com isto, desconhecíamos totalmente os trâmites legais de petições, de crimes, de ir à polícia, de apresentar queixas, de ser constituídos assistentes. Tudo isto tem sido uma aprendizagem muito grande e é como diziam, para fazer sentido, ou isto só faz sentido para nós se nós pudermos usar a faia e, em nome da sua memória, deixar um legado bonito que ajude a fazer qualquer coisa e não seja só, coitadinha, morreu de uma maneira traumática, como as televisões andavam todas atrás de nós, quando era sangue e não sei o quê, para as audiências, mas depois para partilhar a petição nenhuma estava disponível. E não é isso que queremos. Temos muitos projetos na calha,
constituir uma associação em nome dela, com a ajuda dos nossos advogados, para trabalhar não só estes temas academicamente, e muitos projetos por causa da FAIA, por causa do que aconteceu à FAIA, e como o Sr. Deputado dizia também, o problema é a lei estar sujeita a interpretações. A lei não pode estar sujeita a interpretações, a lei tem que ser clara. Não pode haver aqui ambiguidades, interpretações dúbias. Não pode, uma lei não pode ser dúbia. Queria também dizer, quando o Lars depois veio falar connosco, ele disse que não tinha dito que era sem abrigo porque tinha muita vergonha e que se dissesse que era sem abrigo nós não íamos contratar. O que não seria o caso. Podem não acreditar, mas nós não somos mesmo esse tipo de pessoas. Somos pessoas muito, muito serenas, muito abertas e, a partir daí, tentámos também ajudar e sentimos que a FAIA está a ajudar o Lars de todas as maneiras. Fomos com ele comprar uma tenda nova, porque a outra ficou completamente destruída, um fogão a gás, fomos com ele à polícia, tentámos ir com ele à embaixada alemã, e criou-se uma onda de solidariedade também através da FAIA que nos permitiu ser melhores pessoas. E eu acho que é isto que estas situações trazem do que é humano, no meio da adversidade e da dor e do absurdo e da estupidez que isto tudo significa, vem ao de cima a bondade e o amor, e sem isto mais nada faz sentido. Obrigada. Muito obrigado uma vez mais, em nome de todos os deputados presentes e também dos grupos parlamentares que não conseguiram estar, tendo em conta os compromissos que já tinham. Todos também terão acesso à audição e, portanto, aos elementos que aqui deixou e, portanto, contribuíram também com os trabalhos que seguem. Muito obrigado pelo depoimento e pela forma como também aqui trouxe, de forma muito emotiva e muito sentida, a vossa história, e que ela foi possível também mobilizar tantas pessoas por esta causa, e a todos agradeço e manteremos o contacto nas fases seguintes, que estimamos. Agora temos a pausa para o Orçamento de Estado. O mais provável é que depois o relatório da petição, desta e de outras que têm temas comuns e que vão ser apreciadas em conjunto, sejam discutidas no início de dezembro, depois do Orçamento de Estado. Muito obrigado a todos e fica encerrada então a audição. Obrigado.